Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de manutenção. Como você pode perceber, o crescimento está bem mínimo, porém, nós vamos fazer aqui uma manutenção para diminuir aqui a unha, tá? E também para ajustar um pouquinho mais o formato. Bom, primeiro eu vou empurrar essa cutícula aqui para ampliar aqui o espaço de trabalho e para a gente conseguir visualizar melhor aqui a unha. Depois que a gente consegue identificar aqui a área de crescimento, a gente deve remover cerca de 70 a 90% de produto. Para quê? Para a gente conseguir refazer a curvatura. E também, claro, a manutenção ela serve para nivelar o próximo gel, a próxima camada que a gente vai fazer. Vou utilizar essa broca para remover o gel e eu venho com ela passando de uma lateral a outra, apenas onde tem excesso de gel. Nessa área de crescimento, eu tenho muita atenção, porque se essa broca encostar, ela vai danificar a nossa unha natural. Então, eu passo apenas onde tem gel, tendo muito cuidado para não deixar encostar ali perto da área de crescimento. Vou utilizando também a lixa manual para ajustar tamanho e também simetria. Vou corrigindo ali o comprimento e as laterais, porque a manutenção ela precisa também garantir ali uma boa simetria. Para agilizar o processo, você pode diminuir o tamanho da unha com a broca. Isso aí é opcional. Depois que eu tiro ali o comprimento, eu volto ali com a broca para deixá-la bem flexível e depois eu troco para broquinha diamantada para lixar a área da cutícula. E a broca ela deve estar deitada. Porque se a gente inclina essa broca, a gente corre o risco de furar a cliente ou então de afundar na unha natural. Então, eu deixo levemente, bem levemente inclinada e vou fazendo ali o contorno para fazer a remoção de toda a pele morta. E perceba ali que uma encostadinha de nada já machuca. E agora, eu venho com a lixa manual para retirar ali o excesso do gel perto da área de crescimento e também eu já vou ocasionar as ranhuras sobre a lâmina. Agora, eu vou higienizar essa lâmina com o PREP e vou retirar com a gaze todo o resquício de pó. Dessa forma, a gente evita contaminar a nossa preparação. Agora, eu vou aplicar o desidratador apenas na área de crescimento. Em seguida, eu vou aplicar o primer adesivador, retirei todo o excesso do pincel, também apenas na lâmina natural. Agora, para selar a preparação, eu venho com gel base. Você pode aplicar apenas na área de crescimento ou também pode aplicar sobre toda a unha, não tem problema. Apliquei, encostou um pouquinho na cutícula, então eu limpei e deixei 30 segundos na cabine. Depois, eu vim fazendo uma misturinha para poder fazer uma baby color. Eu vou utilizar esse esmalte aqui azul, eu vou botando de acordo ali com a preferência, tá, da cliente. Aí eu boto um pouquinho do azul e misturo com o branco, a quantidade maior do branco para que ele fique num tomzinho bem claro. Depois eu faço ali a mistura dos dois até conseguir atingir o azulzinho que eu quero. E a quantidade de esmalte vai variar da quantidade de unhas que você vai aplicar. Agora, eu vou aplicar o esmalte na ponta do meu alongamento. O ideal é que você aplique uma camada um pouquinho mais grossinha para evitar que fiquem falhas. Eu vou aplicando e também eu vou subindo, para que na hora que a gente faça o esfumado, não retire tanto o produto. Agora, ainda sem levar para a cabine, eu venho com uma esponjinha de maquiagem e vou fazendo ali o esfumado. Dou leves batidinhas para retirar o excesso e não deixar nenhuma marcação. Vou ajustando e quando eu vejo que já tá bom, levo para a cabine para então fazer a segunda camada. Voltou da cabine, agora eu vou fazer a segunda camada, da mesma forma que eu fiz a primeira. Caso seu esmalte seja muito pigmentado ou escuro, você não precisa repetir essa segunda camada. Eu ajustei ali porque ele é claro, levo na cabine e depois eu já escolho ali um gel nude para poder fazer o esfumado. Pego uma pequena quantidade no pincel
e vou aplicar ali como se eu estivesse esmaltando essa unha. Não coloco excesso. Essa camada vai servir para o nosso ponto de tensão nivelar melhor. Então, eu venho com a segunda camada e vou aplicar ali um pouco depois da área da cutícula. Não precisamos de excesso na área da cutícula, porque não é uma área de estresse, de tensão. Então, a gente vem, ó, aplicando o gel nude ali nas laterais, onde a gente corre o risco de trinca, e também no centro. Eu vou ajustando esse gel e depois eu vou limpar o que escorreu, tá? Sempre limpa antes de ir para a cabine. Depois que eu retirei ali o excesso, eu venho com o pincel ajustando ali o esfumado. A gente precisa puxar, como eu mostro no vídeo, para que não fique marcação nem do gel nem do esmalte. Peguei mais um pouquinho do gel nude para poder deixar apenas a pontinha ali azul. Então, vim ajustando o esfumado para ficar apenas na pontinha e novamente retirando o que escorreu. Depois que eu limpei, levei para a cabine e em seguida finalizar o ponto de tensão. Vou utilizar o gel clear para cobrir a ponta. Observe que está faltando ali um pouquinho de produto e eu vou pegar uma pérola pequena para preencher o restante da unha. Tento nivelar com o gel nude para facilitar na hora do nosso lixamento. Também eu não coloco excesso. Depois de nivelado o gel, levo para a cabine por 15 segundos, volto, confiro se o gel polimerizou, aplico a presilha para poder deixar secar pelo tempo total de cura. Depois que sai da cabine, aguardo uns 10 segundos para esfriar, retiro ali a goma desse gel utilizando o PrEP e vou então iniciar o meu lixamento. Vou utilizar essa broca e não vou levar ela na área da cutícula, porque ela é um pouco abrasiva e a gente não tem excesso de produto nessa área, então utilizo apenas no centro. E para você observar aqui, onde tem desnível, onde tem barriguinha, eu vou fazer a marcação aqui com essa canetinha. E quando eu inicio o lixamento, ó, você pode observar que onde tem excesso de produto, a marcação sai primeiro. Então, o ideal é que você passe a broca até que essa parte do centro ela fique completamente fosca. Vou passando também na lateral e para que ela fique simétrica, o ideal é que você deixe a broca bem rente à unha. Depois de nivelar a superfície, eu venho acentuando o formato, lixando as laterais. Agora, eu vou fazer a curvatura. Lembrando que a broca ela tem que ser levemente inclinada, para a gente não mexer na estrutura. Dessa forma, a gente cria aquele efeito falso fino na ponta, sem mexer nessa estrutura. Aproveitando a broca, eu vou tirar apenas o degrauzinho que fica ali embaixo, quando a gente acentua a curvatura. Bem rápido. Ajusto com a lixa, para ficar bem retinha a ponta. E depois, agora eu vou fazer a área da cutícula. Vou utilizar essa broca, vou contornar, passando a broca de uma lateral a outra, para nivelar o gel com a lâmina. Perceba que ela escapuliu um pouquinho e machucou ali a área da cutícula. Então, eu parei ali o lixamento e vim finalizando com a lixa fecha-poros, para retirar toda a granulação da broca e deixar essa superfície lisinha. Depois de finalizar todo o lixamento, eu passo um PrEP na unha para higienizar novamente e dessa forma não contaminar o top coat. Agora eu vou fazer a aplicação sem excesso no pincel, começando da ponta e vou subindo, sem deixar encostar na área da cutícula nem nas laterais. Agora, com o restinho do top coat que fica no pincel, aplico embaixo da unha. Depois eu levo para a cabine. E aqui você já poderia finalizar com um óleo para cutícula. Porém, eu vou fazer uma decoração utilizando Spider Gel. Eu faço traços fininhos. Eu não gosto de vir repuxando, então eu faço tracinho por tracinho. E vou limpando ali para não deixar excesso. Se você tem dificuldade em deixar a teia fininha, é só você encostar o palito superficialmente no gel e puxar ele até que ele fique mais ou menos da espessura que você quer.
e fazer os tracinhos individuais assim como eu tô fazendo. É um processo um pouco demorado, porém o resultado para mim fica melhor. E quando você achar que tá bom, é só levar para a cabine. Depois é só finalizar com óleo na área da cutícula. E esse é o nosso resultado. Agora eu vou mostrar para vocês uma segunda opção de decoração com o Spider Gel. Eu removi todo o excesso da decoração e agora eu vou refazer todos os fios mais fininhos e vocês vão ver aqui eles mais próximos e também vou aplicar uma pedrinha. Então, eu refaço todo o processo, tá? E a diferença dessa é fazer um tracinho na vertical pra gente aplicar uma pedrinha. Eu vou fazer apenas um tracinho bem preciso, deixa ali um pouquinho do gel pra poder colar a pedrinha. Aplico a pedrinha ali exatamente onde eu fiz ali aquela bolinha. E você pode aplicar outra também, tá? Pode fazer quantos tracinhos quiser. Levei na cabine pra secar a decoração. E depois, quando volta, eu vou aplicar o top coat em toda a unha pra fixar melhor essa decoração e não correr o risco dessa pedrinha cair. Levo pra cabine por 60 segundos. E agora esse é o nosso resultado final. O top coat dá aquele efeito que a decoração está encapsulada. Dessa forma, ela vai durar até a próxima manutenção.